Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao MBTcast, um podcast sobre carreira, negócios, direito e advocacia. Estamos aqui hoje num episódio muito especial com um convidado, deixa eu pegar o currículo dele aqui, pessoal. Lucas Correia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Lucas Correia é psicólogo, especialista em gestão de pessoas e negócio, proprietário da Protagonize, e hoje a gente vai bater um papo com ele sobre várias coisas legais que o André vai falar para nós, que também está aqui com a gente, nosso parceiro sempre, host do podcast. Aí, pessoal. Mais uma vez, estamos de volta de fato, né? No último episódio a gente falou. Não fracassamos. Não fracassamos, deu tudo certo, estamos aqui. Terceiro episódio da segunda temporada. Muito bacana esse episódio com o Lucas aqui. A gente vai falar sobre o que a gente vai conversar hoje. Só voltando um pouquinho, Rodrigo, você esqueceu de se apresentar. Então, nossa, quem você é? Verdade, cara. A gente faz sempre, né? Esquece. Bom, meu nome é Rodrigo Totino, sou sócio-gestor aqui da MBT, Advogados Associados, e host desse podcast. Perfeito, é isso aí. Então vamos pro tema? Vamos pro tema. Qual que é o tema, André? Show de bola. O tema de hoje, me ajudem aí, que a gente acabou de bolar aqui o texto do tema. Como que Lucas? Como atingir sua mais alta performance. Isso aí, é porque a gente ficou numa confusão de como seria esse tema. Porque assim, o texto foi esse, né? Como atingir sua mais alta performance. Aí ficou aquela dúvida, né? Mas a gente não está sendo redundante? Alta performance não já seria a mais alta delas e tudo mais e tal? E por que a gente trouxe esse tema dessa forma? A ideia... E aí a gente já vai falar um pouco sobre o que a gente vai conversar, é a gente entender se de fato essa alta performance que a gente tem buscado e que às vezes a gente está achando que a gente atingiu, de fato é a maior das performances que a gente pode atingir. Sim. É isso? E eu tô apreensivo, deixa eu deixar claro hoje que eu tô apreensivo com o podcast, porque ele me passou um questionário com 350 perguntas antes. Fiquei a manhã toda respondendo esse questionário, ele não me deu nenhum feedback ainda. E falou, tá guardado ali o questionário, tô com medo. Vai acontecer esse feedback aqui ao vivo. Disse que vai acontecer ao vivo, ele já combinou comigo que ele não vai falar nada de ruim, é só coisa boa. Então, combinei não. Vamos lá então, para começar o nosso bate-papo. Se você quiser se apresentar, Lucas, também, eu falei superficialmente, né? Se você quiser se apresentar para a galera também, fique à vontade. E conta pra gente um pouco o que você faz na Protagonize, o que é o seu dia a dia de trabalho. Legal. Primeiro que o tema, né, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia de trabalho, né? O nosso propósito de negócio é ajudar pessoas e empresas a alcançarem seu máximo potencial. Legal. E esse viés do máximo potencial, eu até acho legal quando a gente fala do mais alto, né? Porque o segundo ele é alto, mas o primeiro é mais alto do que o segundo. E o que diferencia um profissional mediano, medíocre, de um top, sabe? De um primeira prateleira. High performance. Né? E eu acho que é um tema que está super em alta, né? Quando a gente pega a geração anterior, nossos pais, nossos avós, ninguém se preocupava com isso, né? E hoje a gente está conseguindo extrair de fato, né? Peraí, se eu podia produzir 150, por que eu estou produzindo 70 e estou satisfeito com 70? Se eu podia gerar 10, 15, 20 empregos, por que eu estou satisfeito só com 2, 3, né? E aí, falando de empresas e negócios, empresas e pessoas, acho que é muito importante a gente vincular que CNPJ forte é feito por CPF forte. Sim. Não existe nenhum CNPJ forte que é feito por um monte de CPF fraco. E por isso que a gente vai explorar muito a questão do CPF aqui hoje. Falando um pouco da minha trajetória, fazia tempo que eu não ficava ansioso, eu fiquei ansioso para hoje, né? Até compartilhar isso. Mas minha trajetória, eu vim, enfim, né, lá de baixo, né, a gente nunca tive muitas possibilidades no início de carreira, né, e para mim um dos momentos mais marcantes da minha carreira, da minha desenvoltura profissional foi quando eu estudava, né, escolhi psicologia para formação, e não foi eu que escolhi, na verdade, né, porque desde muito pequeno, com 10 anos de idade, o pessoal gostava de ouvir conselhos meus, e aí depois começaram a falar, faz psicologia, né, você é psicólogo e tal. E aí fui e descobri a ciência de fato e descobri que o que eu fazia antes não tinha nada a ver com psicologia, né? Era pitaco. Era pitaco, né? Mas esse viés conselheiro sempre foi muito forte dentro da minha carreira. Legal. E quando eu fazia psicologia, eu estudava em Cacoal, era bolsista e trabalhava na Quipão, uma ralação danada que eu chegava 2 horas da manhã de Cacoal e 4 horas da manhã eu entrava na Quipão. Né? Na Quipão? Na Quipão. Quipão é uma padaria. Padaria. Você fazia o que na Quipão? Eu era motorista. Você era motorista da Quipão? Teve uma época, inclusive, teve um dia, né, que eu tava no semáforo ali da Menezes Filho com a BR,
E eu dormi, cara. Não sei por quanto tempo. Claro que é até esperado fazer esse tipo de coisa, né? Não sei por quanto tempo, mas aquele dia lá eu percebi, peraí, tem... Algo de errado não tá certo. Não tá bom, né? E aí, um ano depois, eu fui para a Eucatur, e ali eu tive a primeira ascensão profissional grande, né? Eu saí de assistente comercial, virei coordenador, tive mais acesso, né? Questão das consultorias, lá a gente teve consultoria da FDC. E aí eu fui para Big Sal depois, que foi quando eu fiz o meu plano de carreira, super importante a gente falar disso hoje, né? Que eu estava como coordenador, estava bem financeiramente tranquilo, mas eu sabia que eu não era marqueteiro. Eu era coordenador de marketing, cuidava do marketing da Eucatur de Roraima, Rio Grande do Sul. Mas eu sabia que eu não era marqueteiro. E se eu saísse de lá, eu ia sair de um salário daqui para um salário daqui, porque o mercado não ia me pagar o que o Eucatur me pagava. E aí, quando eu fui para Big Sal, aí sim, eu consegui conciliar a teoria com a prática. O que eu estava estudando na psicologia com o que eu vivenciava. Você ainda era estudante nessa época, quando você mudou? Eu estava me formando. Estava no último semestre. Eucatur é uma empresa de transporte, Big Sal é uma empresa de... Nutrição animal. É isso aí. A maior da região norte. A maior da região norte? Sério? Super legal. E aí, lá, cuidando de mais de 200 colaboradores, aí eu fui encabeçar o projeto de gestão de pessoas estratégica, né? Lá a gente chamava de gente de gestão. E a gente revolucionou muita coisa legal lá, né? Se a gente tiver a oportunidade de explorar depois, vai ser bem da hora. E esse ano eu saio da Big Sal. Desde o ano passado eu fazia consultorias pontuais. Estava no meu plano de carreira de 5 anos atrás. Eu queria explorar um pouco disso, porque eu conheço um pouco a história do Lucas. A gente tem, eu não sei se eu nem sei se eu comentei com você, Rodrigo. Eu e o Lucas, a gente estudou junto no ensino médio. Não. A gente se conheceu no ensino médio, mas a gente não teve muito contato pessoal, digamos assim, na época de colégio. Aí depois, agora no início desse ano, né, a gente voltou a ter um contato, até eu fiz um processo de consultoria, né, com o Lucas, e aí acabei conhecendo um pouco da história dele, então ele contando essa história é um pouquinho do que eu já sei. E tem uma questão muito interessante nessa história, eu queria já trazer ela nesse momento, que é a sua entrada na Big Sal, que você acabou de falar, né, poxa, você estava com um salário legal ali no Eucatur, mas você decidiu ir para a Big Sal porque estava dentro do seu plano de carreira. Só que ao entrar na Big Sal também tem uma questão bem curiosa, né? Você pode... Como foi essa entrada? O meu primeiro dia, né? A Gisele, inclusive, né? Ela foi, que era minha chefe, ela foi me apresentar, né, na empresa e tal, né? Ele vai ajudar a gente a estruturar o projeto, né, de RH estratégico aqui dentro. E eu me apresentando, eu fui com o CEO da empresa. Porque ele era baixinho, eu sempre alto, né? E aí, quando eu fui me apresentar, eu falei, vou ficar aqui 5 anos, quando eu sair daqui, eu quero fazer consultoria dele. Não, você não vai dar certo aqui. Porque quem entra aqui para fazer história, para ficar aqui para sempre. Não, eu vou ficar aqui 5 anos, vou fazer muito trabalho, a gente vai fazer muita coisa legal, mas eu vou sair, vou viver meu sonho de consultoria. E foi isso que aconteceu, né? Não foi os 5 anos, foi 3, ele saiu no outro ano, mas é muito de ter a convicção, sabe? Do que você quer, para onde você está indo. Eu não precisava ter falado para ele naquele momento, mas eu estava tão no ímpeto. Corajoso, né? No primeiro dia ele já... Isso é coisa de menino. Dentro do período de experiência. É a coisa boa do menino, né? Ser ousado, né? Mas é coisa de menino. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa legal lá no Big Sal. E, enfim, aí com a Protagoniza eu estou realizando o sonho, né? Eu falo que até na época, quando eu comecei as consultorias, né, eu trabalhava durante o dia e fazia as consultorias à noite. Aí teve uma época que eu tinha 4 clientes, então quarta, quinta e sexta à noite, sábado o dia inteiro, eu estava em cliente. E eu brincava, inclusive com a cliente que é contadora, que ali era o meu momento de refresh, né, de descanso, porque eu era tão apaixonado por fazer aquilo, a consultoria, que durante o dia eu trabalhava e à noite eu descansava, por mais que eu estava lá com a consultoria trabalhando também, né? Então foi uma jornada muito boa nessa transição. Que legal. E Lucas, no bate-papo de hoje, assim, quando a gente fala de alta performance, né? O que eu vejo muito no dia a dia da importância da gente colocar as pessoas nos locais certos, né? Para cada tipo de função. Queria que você explorasse um pouco mais isso, sobre a importância de cada um entender da sua personalidade, cada um se autoavaliar e saber do que gosta, saber do seu perfil profissional. Como que você entende que isso pode se encaixar num dia a dia da empresa, né? Para um líder conseguir otimizar ali o seu time e colocar as pessoas nos locais corretos. Tem 2 pilares, Rodrigo, que eu gosto muito de explorar, inclusive com os clientes, né?
primeiro pilar é que a responsabilidade do negócio eu sempre puxo para cima. Então, se tem algo dando errado, é o líder. Se tem algo continua dando errado, é o dono. E a gente vai puxando isso sempre acima. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de alta performance dentro do negócio, é responsabilidade, inclusive do líder, que os CPFs ele alcance seu máximo potencial. Porque, por consequência óbvia, se o CPF ele alcançar seu máximo potencial, o CNPJ também alcança. Então, o primeiro pilar é esse, sempre é o líder. O segundo pilar é a autorresponsabilidade. Então, não tem essa, o meu chefe não me dá feedback, não tem essa, eu não tenho oportunidade aqui dentro. O profissional que ele deseja alcançar a sua mais alta performance, ele tem que arregaçar a manga, né? Ele tem que se olhar no espelho, ele tem que saber o que ele quer para o futuro. E tem um mantra que eu sempre procuro seguir, que é do clareza, disciplina e consistência. Clareza, do que eu quero para o meu futuro? Qual que é a caminhada? O que eu quero me ver daqui 5 anos? Né? Eu ter a disciplina de caminhar, né, pelos obstáculos que eu vou ter que caminhar. Né? Então, nessa época que eu fazia as consultorias, eu estudava ainda segunda e terça-feira meu MBA. Né? Então, era fácil? Não era. Eu queria dormir, eu queria descansar, eu queria estar no sofá. Mas ter a disciplina de passar para aquela dor por algo que você está desejando para o futuro. E o terceiro ponto, né, quando a gente fala da consistência, é de colocar energia. Né? É de não fazer por fazer, é de realmente arregaçar a manga. Então, dentro desses 3 pontos, na autorresponsabilidade, não precisa de um chefe para fazer você fazer isso. Você precisa ter, e a gente fala muito de ser adulto, né? Uhum. Você precisa, no mínimo, ser adulto com a sua própria carreira para você definir o que você quer, como você vai fazer e qual nível de energia que você precisa implantar para isso acontecer. E isso você consegue colocar e despertar na pessoa ou você acha que isso é inato? Muito pouca coisa é inato. Uhum. Eu acho que assim, muita coisa é aprendida. Mas vamos lá. Questão de ser inato. Quando a gente fala da ciência do comportamento, né, tem sim um viés biológico, tem sim as predisposições biológicas, mas não é determinante. É só fator de influência. Tem um meio também ali, né? O meio, ele é tão ou mais poderoso para a performance do que o aspecto biológico. Uhum. Isso aí. Mas, falando especificamente da performance ainda, o líder, quando a gente fala do meio, né, ele é o que mais influencia o nível de satisfação ou rejeição do colaborador junto com o trabalho. E até esse livro, né, trouxe de presente, é do Simon Sinek, Líderes Servem por Último. Obrigado. Um livro muito bom quando a gente fala de liderança. Muito bom, velho. Porque esse livro, um dos pilares dele é o seguinte, cara, antes de você sair se servindo, né, lá na fila do restaurante, líder, olha primeiro para sua equipe, né? E quando a gente fala de performance dentro dos negócios, algo muito importante é o líder que estimula, que orienta e que dá o caminho. Né? Uhum. E aí ele precisa estar ali tocando o tambor, né? Para ritmar a equipe. E saber quem da equipe está bem, está caminhando, e quem da equipe só está fazendo gol contra. O que está fazendo gol contra, o que você faz? Corrige ou dispensa. Corrige, vê se ele apruma. Corrige, vê se apruma. Não aprumou? Aí, infelizmente, a pessoa tem que ir para o mercado, que às vezes ela vai desempenhar essa performance melhor em outro lugar. Uhum. Né? Mas e aí o líder ele precisa ter muito clareza, né? Quais são os sonhos, quais são os objetivos da equipe, para ele conseguir despertar esse potencial da equipe atrelado ao sonho deles. Perfeito. Isso é muito interessante. Isso aí é um ponto muito legal, assim. Você entender que tem como você direcionar a pessoa para uma alta performance, mas não tem como você inventar uma história para que a pessoa compre essa história. Isso é muito legal, assim. Isso é algo que eu tenho buscado aprender, assim, e que eu vejo, assim, o quanto faz sentido na prática. Não adianta você inventar sonho para os outros. Você tem que reconhecer os deles e fazer com que o projeto do negócio encaixe com o projeto pessoal. Eu sempre falo que a pessoa ela precisa ser transparente o bastante para ela participar você do sonho dela. Né? Porque às vezes o líder ele tá ali analisando o time, mas ele não sabe qual é a ambição né, daquela pessoa, ele não sabe qual é o sonho. Então assim, às vezes a pessoa ela já tá num lugar legal dentro da empresa, mas assim, ela tá num bastidor, por exemplo. Mas o sonho dela é ser palco, é estar no palco. E não tem como o líder adivinhar que o sonho dela é estar no palco se ela não quiser chegar e falar, olha, o meu sonho é estar aqui, né, e não ficar no bastidor.
Ou tem gente diferente que às vezes está no palco, mas não quer estar no bastidor, né? Cômodo isso me gera. Então assim, as pessoas precisam ser transparentes, né? O que eu sempre falo é do feedback transparente. Da mesma forma que o líder tem que ser transparente, eu acho que o liderado ele tem que ser transparente, falar das suas ambições, né? Falar das suas dores, falar dos seus sonhos, porque ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém vai conseguir adivinhando isso. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso. O porquê que o liderado não seria transparente? É isso que eu ia falar. Então, se o líder não se abrir, né? Eu acho que o liderado ele não é transparente se ele não sentir essa abertura para com o líder. E aí se ele sentir uma barreira ali, um muro, aí ele não é transparente. Fantástico. E tem até um conceito, inclusive, desse mesmo autor, né, do Simon Sinek, que é o círculo de segurança. Que ele vai falar o seguinte... E aí tem um viés ancestral, genético nosso, que é, quando a gente está na selva, né, quando a gente está em um ambiente hostil, por exemplo, as eleições, ela está sendo totalmente pautada por isso, que é, tudo que está acontecendo externamente pode vir aqui e me destruir. Quando o líder ele não estabelece um círculo de segurança, esse liderado ele acha que qualquer cagado, qualquer erro, qualquer coisa que ele falar fora da linha, fora da expectativa do líder, pode ser determinante para a sua não ascensão profissional, para a sua demissão, etc. Então, isso pode gerar algum tipo de manipulação. Mas falando especificamente de transparência nessa via de mão dupla, o líder ele precisa se conectar junto com o liderado, não pela óbvia pergunta, qual que é o seu sonho? O que você quer? O que você quer? Porque às vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Cara, geralmente muito não abstrato, sabe. Né? A pergunta, né? É isso que é difícil. E eu falo por mim, sabe? Eu fui feliz que, há 5 anos atrás, eu fui lá desenhar meu plano de carreira, mas nos primeiros treinamentos que eu participava, há 7 anos atrás, mais ou menos, eu lembrava, assim, é muito nítido na minha cabeça, quando as pessoas iam lá fazer a roda da vida. Das áreas e tal, isso, né? Como que tá a sua roda da vida e tal. E depois pedia para você pensar, o que você quer ser daqui 5 anos? Eu nunca respondi. Até o dia que eu fiz meu plano de carreira. Mas até naquele momento, eu não conseguia me ver daqui 5 anos. Então, se o meu chefe virasse para mim e falasse, Lucas, qual que é o seu sonho daqui 5 anos? Sei lá. Eu não sei, sabe? E qual que é a forma de eu hoje, quanto líder, eu buscar extrair isso do meu time? Né? Peraí, o que você está fazendo hoje? O que você gosta? O que você não gosta? O que você, dentro da nossa pasta de trabalho, o que você gostaria de estar fazendo? Dentro de outros ambientes, o que te dá mais, né, afeição? O que te dá mais desejo, mais satisfação de trabalho? Você se imagina fazendo? E aí, a partir daí, a gente vai construindo, sabe? Esse futuro. Sim. E aí é um risco que o líder tem dele ficar apenas nessas perguntas utópicas. Superficiais. E aí ele acaba terceirizando a responsabilidade, falando, é minha equipe. É porque ele vai ter respostas superficiais, essas respostas não vão trazer o resultado que elas deveriam trazer, e aí o negócio não vai andar para frente. É isso aí. Basicamente isso. Então o papel do líder no fim seria não só descobrir o que a pessoa quer, mas ajudar a pessoa a desenvolver o que ela quer para o futuro, né? Seria tipo isso. Pavimentar esse caminho, né? Trazer essa consciência para a pessoa, né? Às vezes a pessoa não está com essa consciência, aí você traria essa consciência e provocaria a pessoa a pensar nisso, né? A pensar na sua carreira e tudo mais. E o líder, ele é mais ou menos o treinador de futebol, né? O que você espera do treinador de futebol? Que ele saiba mais que o jogador. Não que ele jogue mais que o jogador, mas que ele saiba mais que o jogador. Que ele fale, jogador, você não precisa sair do ataque para vir na defesa, defender, porque quando você ir lá no ataque de novo, você não vai ter fôlego, cara. Fica só lá na sua zona de ataque. Defende até no meio campo. Depois você precisa ter fôlego, carrega as energias para quando a bola chegar em você, você fazer o gol. Espera-se que o líder saiba disso e que ele instrua a sua equipe para ela ter fôlego quando precisar do fôlego. Né? Acho que é um ponto fundamental aí dessa conversa. Sim, com certeza. E aí, André, tem alguma pergunta para o nosso entrevistado? O tema do podcast, né, essa questão da mais alta performance. Então, você tinha mencionado 3 pontos lá no início, que é a clareza do futuro. Quais são os 3 pontos mesmo? Clareza, disciplina e consistência. Clareza, disciplina e consistência. Cara, vamos pegar a clareza. A clareza é o que a gente está falando agora. Na real, a gente está falando sobre ter clareza. Né? Para onde você quer ir? Colaborador, né, no caso. Ou até o próprio líder, porque o líder, em algum aspecto, ele também é colaborador de algo, né, ou de alguém, ou de algum CNPJ, enfim. Então, assim, independente de em que escala do negócio, né, a pessoa esteja,
Primeiro ponto é saber para onde ela está indo, né? Isso aí já é um ponto realmente complicado. Porque, assim, beleza, a gente está falando aqui num aspecto de liderança, porque, querendo ou não, assim, acaba que nós três, em algum aspecto, exercemos esse papel de liderança. Mas tem gente que não exerce. E, às vezes, essa pessoa que não exerce, ela não vai ter dentro ali da vida dela profissional um líder que vai ajudá-la a ter essa clareza. Sim. Concordo? Então, assim, o que eu posso fazer, sabe? Se eu não tenho alguém para me ajudar a ter essa clareza, como que eu busco essa clareza por mim mesmo? Porque se isso vai me ajudar a ter uma performance maior, poxa, eu quero. Super O legal. que eu faço? O primeiro ponto, né, que eu gosto de pensar e avaliem se faz sentido. Qual que é a diferença quando a gente fala de máximo potencial de pessoas e empresas? Para mim é muito pequena. A diferença de pessoas e empresas para máximo potencial? Para máximo potencial. Para mim é muito pequeno. Porque, clareza é a mesma coisa da empresa ter a visão dela. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Isso aí, né? E aí, quando você me pergunta, como que eu posso ter clareza do meu futuro? Totalmente conectado com a visão de uma empresa. Visão de uma empresa, daqui a 5 anos eu quero ser referência no meu segmento em tal Numa região. empresa, normalmente, quando você desenvolve planejamento estratégico, um dos pontos é a visão. É a visão. E a visão é, o que eu quero fazer? Qual é o objetivo que a gente vai Onde você atingir? quer estar em determinado período de tempo. Exatamente. Então, isso seria a clareza também no âmbito pessoal. Isso aí. Ok. E aí, como que você define a visão dentro do negócio? Não é... Eu acho que veio uma isso. luz, eu acho... Eu acho que essa frase ficou bonita. É analisando cenários, né? Analisando cenários, buscando ferramentas, análise SWOT, enfim. Então, dentro disso, acho que para carreira, sabe, individual, a pessoa tem que pegar a mesma jornada, sabe? Ok, primeiro ponto, se conhecer. Vamos fazer análise do cenário atual? Onde que eu estou? Eu estou como assistente administrativo, auxiliar administrativo, estou em tal empresa, estou gostando, não estou gostando, me identifico, não me identifico. Ok, primeiro ponto. Estou aqui, agora, e qual que é o sentimento que eu tenho com isso daqui? Para mim, tem uma similaridade muito grande, empresas e pessoas, e dentro dessa similaridade, um dos pilares para a empresa definir a clareza dela é definir a visão dela. A visão, perfeito. Dentro dessa visão, como que a gente define a visão de uma empresa? Análise SWOT, análise situacional, mercado. Você não vai pegar aleatoriamente do nada, né, uma frase bonita e colocar. Às vezes acontece isso. Mas é errado. É errado. É errado. Não vai levar nada a lugar nenhum. Essa visão não vai funcionar, né, na prática. Não é uma referência pra gente. Então, a forma correta de você encontrar, mesmo num negócio, né, a visão de fato da empresa é você entendendo quem ela é hoje, como ela está, qual é a realidade do mercado, quais são as forças e fraquezas. É que eu acho que a empresa mediana hoje, me corrijam se estiver errado, mas assim, o que eu vejo é, as pessoas é meio, vamos empreender? Vamos fazer isso daqui? Vamos. Mas assim, ninguém senta, planeja, o que a gente vai ser daqui X anos, a gente tem ferramental para isso, o cenário econômico vai contribuir para isso, ninguém pensa muito nisso, né? O brasileiro é muito do, cara, vamos juntar aqui, fazer isso aqui, bora... E é por isso, às vezes, que muitos negócios não dão certo, né? E eu diria, desculpa, a gente não está sendo muito educado com o nosso convidado, né? A gente está falando mais que o convidado, é normal, né? Padrão. Mas eu diria que, assim, se nas empresas isso é um problema... Imagina no CPF. Imagina no CPF, exatamente. É isso aí. Vamos fechar só a questão da empresa, é por isso que não tem tantas empresas que atingem seu máximo potencial. Se perdem no caminho. Né? Tem um dado do Sebrae que está bastante alarmante, que muito mais do que a metade das empresas fecham nos primeiros meses de vida, gente. Isso é bizarro. Mas falando do CPF, né, especificamente, é o cara que recebe a proposta de emprego de R$100 a mais, abandona tudo e vai para o próximo emprego. Né? A gente vê isso demais. Louco. E aí fica no navio, né, no barco ali dele, bate a onda, ele vai para um lado, bate a onda, ele vai para o outro, ele não tem o mínimo de disciplina para ele seguir o que faz sentido para ele. É aquela frase de, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. É isso aí. É bem isso. É bem isso aí. A Alice mandou muito bem, né? E a pessoa não percebe, né, Lucas, assim, que ela ficar trocando de trabalho por R$100, por R$200, na verdade, no currículo dela, ela demonstra uma instabilidade gigantesca, né? Porque se alguma pessoa pega para olhar um currículo e aí a pessoa passa ali por 3, 4 empregos em, sei lá, 2, 3 anos, num curto período, você fala, cara, o que está acontecendo, né, para essa pessoa aí pulando de galho em galho rapidamente, né?
E na tomada de decisão, né? Quando você vai escolher um líder pro seu time, você vai escolher alguém de 3 meses, 6 meses, um ano? Você vai escolher alguém com mais tempo, né? Que tem cultura, né, da sua empresa. O fit cultural, isso aí, né? Mas falando da clareza de novo, percebo que assim, né? Primeiro passo, definir visão. Nas empresas a gente usa um monte de ferramenta para a gente entender isso, analisa cenário atual e projeta futuro. Para mim, para as pessoas é a mesma coisa, né? Então, olhar agora, aqui, qual função que é a minha? Assistente, auxiliar, analista, gerente, enfim. Estou satisfeito, não estou satisfeito? O meu dia a dia de trabalho me dá vontade de vir ou não? É satisfatório ou não é satisfatório? Então começa com algo assim bem... básico. Do sentimento mesmo, do que dá no coração ali, digamos assim. É o status quo, né? Okay. É o meu momento agora, como que tá. Ok, definir Quase isso. uma anamnese, né? Claro. Mas assim, muito simples. Muito simples, não precisa burocratizar Tô gostando? nada. Tô feliz? Não É tô? Mais ou menos? E se eu tô feliz? O que eu posso fazer para mim estar mais feliz daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos? Né? Se eu não tô feliz, o que eu posso começar a fazer para mim passar a ser feliz? Mudar essa realidade. Isso. Ok, primeiro passo esse. Segundo passo, a gente acredita muito que as pessoas têm seu lugar certo. Assim, é um princípio fundamental. Todo mundo tem um lugar certo. Tem. 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 E aí tem uma base bíblica para isso e tem uma base comportamental para isso. Eu vou explorar primeiro a comportamental, mas depois a gente pode ir na Bíblia. Tem mesmo. Dá pra gente explorar isso. Mas vamos falar primeiro sobre a base comportamental. Okay. Inclusive, a gente utiliza isso, né, nas nossas tomadas de decisão para contratação, que o comportamento humano, aí vem os estudos de comportamento, inclusive lá de Aristóteles, né, enfim, passou por vários, né, os estoicos, né, que ele divide o comportamento humano em 4. Né? Lá no início era colérico, fleumático, sanguíneo. Veio passando e chegou agora no dominante, mais como um DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. E o profiler que é o que a gente utiliza, que é o executor, comunicador, estável e planejador e analista. Né? São os 4. Executor, comunicador, planejador e analista. Perfeito. Nesses 4 aí, quer dizer o quê? O executor, ele tem 3 valores fundamentais no comportamento dia a dia dele. Primeiro valor é foco em resultado. Segundo, autonomia. Terceiro, independência. Então, no dia a dia de trabalho dele, ele vai procurar isso. Né? O segundo perfil, o comunicador, ele tem como 3 valores o relacionamento, a conexão e o reconhecimento. Vamos falar desses 2 primeiro, que inclusive é o perfil normal do empresário brasileiro e, coincidentemente ou não, André, é tanto o seu perfil quanto o perfil do Rodrigo. Olha só. Né? Esse perfil CE... E é interessante, só fazendo um parênteses, né? Um perfil, ele tá mais ligado ao racional, digamos assim, que é o executor, e o outro perfil tá ligado mais a pessoas. Perfeito. Né? Assim, eu acho legal essa mistura de perfis, porque você não é nem tão racional demais, só racional, e nem tão coração, emoção demais, né? E esse equilíbrio é importante para a condução do negócio. Os outros 2 perfis, que é o planejador analista, também tem esse equilíbrio, né? Porque, pelo que eu já estudei, né, o especialista é o Lucas, mas pelo que eu já estudei, que eu vi, sempre, desde os primórdios, tudo era dividido em 4... 4 coisas. 4 coisas. 4 fatores. 4 elementos, né? Ar, fogo, terra e água. Os signos falam que você divide os 12 em 4, né? Múltiplo de 4. Aí tem esse do fleumático, sanguíneo, colérico. É o que? Aí tem o quarto DISC. desse, gente. Fleumático, sanguíneo, colérico e... Peraí que a gente acha já. Sanguíneo, Alguém fleumático... aí, Gabriel? Melancólico. Melancólico. Melancólico, é isso mesmo. Aí tem o DISC, aí tem um que eu já fiz, que é que uma consultora nossa faz. Lobo. Isso, são dos animais. Águia, lobo, tubarão. Aí eu sou tubarão e gato, acho que dá. Tubarão, gato. Que no fim o conceito é muito mesmo, né? Sempre vai batendo. Às vezes muda um pouco o percentual, né? Dependendo do teste. Mas eu acho bem interessante assim, que os 4 se dividem em 2 mais racionais e 2 mais emocionais.
Uhum. E aí- no nosso caso, eu achei isso que ele estava falando, que nós dois temos uma variação de um racional e um Um emocional. racional e emocional. É né? isso? Pelo que eu Vocês entendi. têm. Vocês Nós dois. Essa Ok. variação. né? Nem todos têm Tem essa variação. a né? variação, É. tem alguns. Às vezes a pessoa realmente é muito racional ou muito Isso. emocional. É isso. Tem um grau de intensidade grande Maior. em um só. E eu gosto muito dessa ferramenta porque, além do nível de assertividade que a gente identifica nela, ela vai trazer essa questão da intensidade. E a intensidade, ela influencia demais, cara, no dia a dia, sabe? Uhum. Porque qual que é a base desse tipo de análise, né? Vamos até aprofundar um pouco. Tá gravando? Tô. Segue. É? Segue. Ele vai pegar como base os adjetivos que você colocou lá. Porque você foi lá, 5 minutinhos, você colocou lá os adjetivos que Como faziam você se sentido. vê e como as outras pessoas te veem. né? Gostariam que você fosse. Aham. Isso. Quando você vai colocando esses adjetivos, o que vem? Por que você coloca sei lá, eu sou focado em resultado e não você acaba não colocando que você é detalhista. Uhum. Baseado no seu sistema de crenças. Sim. E esse sistema de crenças é o que a gente vem construindo durante toda a nossa vida. Uhum. Né? E isso daí faz com que, em um momento como o nosso aqui agora, essas palavras exatamente vêm à nossa boca. Uhum. Né? Faz com que o nosso processo de pensamento, né, crença central, gera uma crença intermediária que gera um pensamento automático, e é esse pensamento que vai gerar o nosso comportamento, faz com que nós sejamos como nós somos. Né? Então, o nosso alvo de intervenção, quando a gente fala inclusive de performance, é sempre a crença. Seja a crença de boa performance ou seja a crença limitante. Né? Falando dos outros dois perfis, o planejador ele gosta da questão da harmonia, da estabilidade, evita o máximo de conflitos, é bastante disciplinado. E o que isso vai afetar na prática? No momento de decisão que ele vai ter que agradar uns e prejudicar outros, ele vai protelar o máximo Paralisa. possível. Paralisa para tomar decisão. É isso aí. Uhum. E o último é o analista. Né? O analista, ele é o da assertividade, ele é o profundo. Né? Então, ele demora mais para fazer, mas geralmente ele faz muito bem. Ele é o mais técnico. Mais metódico, Mais geralmente. metódico, inclusive. E ele tem, né, como 3 valores dele, que é questão do detalhismo, da assertividade, né? E também ele gosta de uma certa autonomia e independência. Uhum. Quando junta o perfil executor e o perfil analista, tem o perfil que você está falando mais racional. Uhum. É muito voltado para processos. Quando junta um perfil comunicador e um perfil planejador, é um perfil mais diplomata. É um perfil que ele vai tentar fazer com que todo mundo saia feliz daquela situação. Vamos falar do mercado de trabalho. Tem espaço para um perfil mais diplomata? Sim. Tem. Com certeza. Para um perfil mais de processo? Sim. Tem. Mas não são os mesmos espaços. Não são os mesmos espaços. Perfeito. E o que a gente vê muito? Numa posição diplomata, está uma pessoa de processos. Uhum. Cara, naturalmente, o processo mental dela é para dar pancada. O perfil EA é um perfil de processos. É preto no branco. Tá escrito isso? Não tá escrito isso, meu irmão? Tchau, então nem vamos discutir. Sim. E o outro lá, que é o comunicador, que tá querendo tanto um aconchego, dialogar, ele mas não vai é bem encontrar assim. isso. Não é bem Não assim. é. Não é muito Não preto tá no branco. escrito, mas assim. Vamos ver direitinho isso aqui. Isso aí, isso aí. Ai, ai. Então aí a gente procura encontrar, né, os espaços certos Uhum. para as pessoas certas. Legal. Porque vamos falar de evolução, né, de performance, de você Aham. subir a escada. Toda evolução, né, você tem dor. Na academia, você vai lá, você vai puxar o supino, cara, dói. Né? Você vai fazer perna, você não consegue depois subir uma escada, porque você está, né, bombejando. Todo estourado. Tem a dor, mas é uma dor para a evolução muscular. Sim. Quando a gente fala de performance profissional, também tem a dor. Né? Mas a gente precisa separar qual tipo de dor que faz sentido. Muito bom isso aí. Tem uma dor que não faz sentido nenhum, que é a dor comportamental. E é essa dor que a gente está falando aqui agora. De eu ser uma pessoa de processos e eu estou num cargo de relacionamento. Uhum. Quando isso acontece, todo dia dá uma dor no estômago de eu ter que ficar com conversa mole com um monte de gente. De ter que ser político, mas você não é, né? Não tem esse perfil. Eu não tenho a predisposição. Uhum. E de outro lado, uma pessoa que está doidinho para se relacionar, gosta muito de comunicar,
em um cargo que é totalmente introspectivo. Uhum. Ela vai sofrer todo dia, sabe? E ela não sabe por que está sofrendo, por que está ruim. E aí é o sofrimento, que eu falo que é o sofrimento burro, sabe? Porque não está evoluindo a pessoa em nada. Vai gerar o burnout. Fatalmente vai gerar o burnout, porque ela não está no lugar certo. E aí Vai ter um choque de valores, né? Entre o valor dela com a função que ela está desempenhando. Né? Perfeito, perfeito. E aí a gente entra naquilo que, de fato, é o tema do episódio, né? Que é a gente entender que muitas vezes a gente até performa bem, mas a gente podia ser muito melhor, né? Às vezes, assim, a pessoa, ela, mesmo estando num ambiente que não era para ser o dela, pelo senso de responsabilidade que ela tem, ela vai executando. Ela faz. Tá, eu me incomodo? Me incomodo, mas é isso que eu tenho para fazer, então eu vou fazer. E aí ela acaba executando bem, ela acaba, assim, buscando evoluir, buscando aprender, buscando se desenvolver. Mas, poxa, se ela fosse realocada, sabe, para um ambiente que faz sentido com o perfil dela, o quanto mais ela poderia evoluir, né? É o alto desempenho, né? Ela tá lá no local onde ela tem vontade de acordar, tem vontade de trabalhar, né? Ver sentido no que está fazendo no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental. Mas é difícil, assim, Lucas, você que está no dia a dia, né, de empresas, é difícil encontrar empresas que estão atentas a isso, né? A entender o perfil da pessoa e colocar a pessoa no local ideal, né? Eu tenho visto um aumento bastante interessante, sabe, Legal, disso. legal. Né? E assim, dos clientes que a gente tem hoje, né, todos eles assim, dão muita autonomia e por ver o resultado, né? Uhum. Porque pensa na posição de proprietário do negócio. Você está lá com a sua equipe, você está dando o caminho e a pessoa não faz, a pessoa não vai, a pessoa não sei o quê. Aí quando ele vê, aí geralmente ele procura a gente quando ele está no momento de dor, Tudo de errado. sofrimento, né? Padrão. E aí quando você intervém, que você mexe algumas peças, eu não estou falando de desligamento não, Sim. é mexer o tabuleiro. Recomodar, né? Isso aí. Mexe ali algumas peças e a partir daquele dia o gestor ele orienta e a pessoa faz, louco, né? Ele Parece não, mágico. Parece mágico, né? Eu até brinco, teve uma época da minha vida que parecia que assim, a gente tinha um dedinho de ouro, né? Porque tocava e acontecia, né? Que a gente tocava. Mas vejo esse aumento, né? Esse aumento assim, da preocupação das pessoas. Eu acho que é uma tendência agora, né? Mas a gente está passando por uma transição geracional, né? Que a gente não pode menosprezar. É comum ainda, né? A gente ter os empresários baby boomers. Quais eram os valores deles, né? Cara, reter, ganhar, ficar o resto da vida na mesma empresa, mesmo lugar, valorização do status quo. Não passar muito conhecimento adiante, Eu né? tenho que reter o conhecimento. Bastante centralizador. Uhum. Mas aí agora vem a nova geração que essa fórmula não funciona. Sim. Então, de 2, 1, ou ele se adapta, ou ele é extirpado. Uhum. Né? E aí está tendo uma passada de bastão para os filhos. Sim. E os filhos, eles são o meio da geração, o meio da transição, né? Aí os filhos, eles pegam, eles têm um pouco ainda do baby boomer, Sim. mas ele já está vendo já que a nova geração está vindo solta. Uhum. Ô, louco, para pedir demissão, não. É rapidinho. 15 segundos, né? E aí, quando vem, né, nesse meio campo, aí tem uma busca muito grande hoje por essas ferramentas, por novas formas de fazer o negócio dar certo. Legal. Então, eu acho que tem um mercado bom nisso, né? Tem, muito além do mercado, tem essa preocupação, né? Hoje, muito maior com as pessoas. É pauta primeira de negócio e é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Lucas, como que você vê, cara, essa situação de propósito, né? A gente está falando um pouquinho de perfil, né? De você entender os perfis e tudo mais, mas hoje eu vejo meio que na moda, né? As pessoas se indagando, qual que é o meu propósito? Eu estou feliz com o que eu faço? Não estou feliz? Qual que é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Como que você vê um pouquinho disso? Porque eu vim ao mundo, né? Porque eu vim ao mundo, e aí, assim, o que eu faço no trabalho tem que fazer sentido, né? Eu tenho que fazer o que eu gosto, né? E aí, essas perguntas, assim, às vezes as pessoas ficam se questionando demais sobre isso. Como que você vê essa situação? Acho que tem várias coisas para a gente olhar nisso daí. Vou começar pela última. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Ok, acho que isso é válido, mas a gente também já falou disso. A gente parte do pressuposto que a partir dos 18 anos todo mundo é adulto. Sendo adulto, no final do mês você precisa lá ter o dinheirinho para comprar o arroz e feijão.
Então, vai ter um momento da sua vida que não tem jeito. Você vai ter que dormir 2 da manhã e acordar 4 da manhã. Cara, eu não vou falar que eu não era feliz, mas assim, era zoado, sabe? Eu não acordava. É difícil, né? Dormir 2 horas por dia. Não é divertido, não é divertido. Mas assim, você precisa fazer o corre, vamos lá. Então... Mas é um senso de responsabilidade... Que o adulto tem que ter. Que o adulto tem que ter, que você tinha e falou, vamos ter que fazer isso durante o período. Isso aí. E aí, o sofrimento ele tem que ter prazo de validade. O meu prazo de validade lá foi 1 ano. Né? E aí, eu dei o meu próximo passo. Então, essa questão, né, do só vou fazer o que eu quero, não pode ser coisa de menino birrento. De tipo, eu não gosto disso, eu não quero comer. Não. Pera, eu preciso, vou fazer porque eu sou adulto. Mas, quando a gente fala de propósito, eu demorei um pouco para me encontrar o meu propósito. Né? Mas eu vejo como algo super importante, não só importante, eu falei que um dos viés que a gente ia discutir era o bíblico, eu acho que é fundamental para a nossa vida a gente entender o nosso propósito. Mas o nosso propósito ele não vem na hora que a gente quer. Tem um momento que a gente precisa estar maduro o suficiente para a gente identificar esse propósito. Então, por exemplo, se o André não identificou ainda o propósito dele, eu vim aqui fazer 2, 3 perguntas para ele, eu vou entender o propósito dele? Não. Talvez ele vai entender o propósito dele daqui 5 anos. E tá tudo bem. Agora, então, assim, você acredita de fato que existe um propósito? Tipo, tem um porquê do André existir, tem um porquê do Lucas existir? O André, falando de um viés bíblico primeiro, eu acredito que sim, né? Mas eu acho que a gente tem um lugar nosso para tudo, sabe? Então, olhando por esse lado, que a gente tem o nosso lado para tudo, vai ter coisas que eu vou fazer, que eu vou impactar muito na vida das pessoas. E aqui eu não estou falando de multidões, talvez é só do meu colega do lado. Vou impactar muito a vida do colega do lado, mas eu tenho que estar no meu lugar certo. Então, o meu propósito maior, eu tenho que identificar ele para me conseguir, inclusive, passar pelas dores muito bem, sabe? E falando do porquê que eu vejo esse viés bíblico, né, do propósito. Vocês lembram da parábola do talento? Sim. O que vocês lembram dela? Que o que recebeu menos ficou paralisado, né? O que recebeu menos talento ficou paralisado, não investiu, enterrou o seu talento e depois foi punido, né? Quando voltou. É uma ótima parábola, né? O talento, para quem conhece, era lá dinheiro da época. Eram os metais, né? Dinheiro. E para um servo foi dado 1, para outro foi dado 2, para outro foi dado 5 talentos. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4 e o de 1 enterrou esse talento. Segurou. Isso aí. E aí, quando o senhor volta, né, o chefe dele volta, vê, peraí, como assim você enterrou? Né? Agradeceu os dois, ele, chefe, eu sei que você é um chefe muito impietoso, né? Você é um chefe que pune, então eu não queria perder. Aí ele vai lá e fala, servo covarde, né? Não te quero. Tira o seu e dá para quem conseguiu multiplicar mais. Né? Consigo multiplicar mais. De 5. Dentro disso, né, eu acho que traz uma responsabilidade muito grande para nós, quanto servos, que é a gente... Como que a gente consegue multiplicar talento? Primeiro, identificando qual que é o nosso. Eu não consigo multiplicar algo que eu não vejo. Eu não consigo multiplicar algo que eu não sei o que é. Então, antes de mais nada, a gente precisa olhar. Eu tenho R$2, eu preciso multiplicar para 4. Eu Seria tenho assim, tal virtude. Qual é o talento que multiplicar. está na minha mão? Seria tipo isso, né? Em relação a habilidades, enfim. O que eu tenho? O que está na minha mão? É isso aí. O que eu tenho seria agora. o quem eu sou. O quem eu sou. Ok. E o que me faz bem. Porque eu não vou conseguir multiplicar passando a vida inteira na dor. E aí entra um pouco dessa questão do propósito. Né? Porque, inclusive, a dor, a gente precisa saber que vai ter dor lá na musculação. Mas qual que é o meu propósito na musculação? Criar músculo mais forte. Criar músculo mais forte, aumentar a resistência, aumentar a massa muscular. E isso faz com que eu aguente ir todo dia para academia, passar aquela dor que, assim, não parece boa. que... Tem gente que gosta, eu gosto, né? Mas eu não vou comentar sobre isso hoje, porque todo podcast tem que falar de academia. E você viu que não fui eu que comecei esse tema aqui hoje. Não, mas o porquê que você gosta? Você sabe? O viés biológico? Cara, tem biologia aí. Assim, pensando do ponto de vista biológico, da liberação de dopamina, né? É endorfina pura. Endorfina, de vários hormônios ali que secretam e deixam a gente num bem-estar, né? Isso aí. Mas para você começar a liberar endorfina, o normal é que você tenha passado um processo de dor sem a liberação da endorfina. No primeiro dia que você sentiu a dor muscular, é só não teve, geralmente não tem endorfina.
Você precisa estar numa dor muscular muito grande, e aí tem um outro viés biológico forte, que é lá dos nossos ancestrais. Por que vem a endorfina? Porque o nosso ancestral, ele tinha que correr para ir atrás da caça, né? Vai lá, corre, não sei o quê. Tá sentindo dor na perna. O nosso corpo ele é muito inteligente. O que ele fazia? Peraí, toma aqui uma descarga de endorfina para você sentir prazer, para a semana que vem, quando você precisar buscar a caça de novo, você ir. Conseguir. E por isso que a gente gosta, né, tem esse viés biológico, a gente gosta desse tipo de bizarrice, né, que é ir lá para academia e ficar uma hora lá. Então, é da endorfina. E o nosso corpo ele é regido, né, e falando de performance ainda, por 5 hormônios fundamentais. Endorfina, dopamina, serotonina, cortisol e faltou... Insulina, deve ser? Não. É a ocitocina. É. Esses 5 hormônios que regem o nosso organismo, eles são liberados em situações de trabalho, inclusive. Então, voltando para a questão de propósito e multiplicação de talentos, eu preciso entender em quais momentos que os meus hormônios estão regendo o meu comportamento, estão gerando prazer ou sofrimento, para me conseguir multiplicar os meus talentos e alcançar meu máximo potencial. Legal. Sabe? Vamos falar do cortisol rapidinho. Cortisol é o hormônio do estresse e da ansiedade. Sim. Quando que ele é ativado? No momento de tomada de decisão, no momento de embate, no momento de dúvida. Tem gente que é viciado no cortisol. Ele gera vício e dependência, né? Que quando vê uma briga lá na esquina, ele tem que sair correndo lá na briga para ele também dar umas porradas e tomar umas porradas, porque é o cortisol. Olha só. Vocês devem conhecer pessoas que adoram uma briga, que adoram a confusão. Sabe? E essas pessoas geralmente têm esse viés de cortisol. E aí, de novo, vem o autoconhecimento. Eu preciso saber quais são os meus limites para eu não ficar refém dos meus hormônios. E peraí, é inteligente eu participar de toda briga? Não. Tem briga que faz sentido, tem briga que não. E é o cortisol ali que está fazendo você querer situações de estresse e ansiedade para ele se alimentar e ele lá dar uma descarga de prazer e satisfação para você. Um outro, que é a ocitocina, que é o hormônio das relações humanas, né? É um hormônio que faz com que nós nos sintamos tão bem na presença de outros. É um hormônio muito legal para a liderança, né? A liderança ela precisa ser regida muito por esse hormônio, mas tem limite. E qual que é o limite? Tem um momento que eu preciso ir lá e dar um 220 no meu time. Eu preciso ir lá e chamar a atenção de alguém. E aí, nesse limite, eu preciso de novo lembrar, eu não posso ser refém da ocitocina. Porque a ocitocina vai querer o quê? Que eu esteja de bem com todo mundo toda hora. E na liderança, você não consegue fazer isso sempre. Né? Eu vi isso aí. Você sabe muito ocitocina, né? E o outro é a dopamina. Né? A dopamina, ela... Acho que é a motivação, né? Aquilo que te joga para frente. Todos eles te jogam para frente, mas é em situações diferentes. Alguma frente. Mas a dopamina é o principal de resultado. Né? Então, eu até oriento na questão de gestão do tempo e produtividade uma coisa muito boba, que é você ter um planner, todo dia você vai lá e coloca as suas atividades. No final do dia, o que você fez, você vai lá e check. Você não percebe isso. Mas o seu cérebro está tendo uma descarga pequenininha de dopamina. A cada check. E isso vai te dando prazer. E esse prazer a longo prazo faz com que fique fácil você controlar o seu tempo e a sua produtividade. Isso é uma dica fenomenal, assim. Presta atenção nisso. A gente já deve ter dado alguma dica parecida com essa, sabe? Falando sobre alguma coisa no podcast. Mas com essa explicação, parece que faz muito explicação mais sentido. Científica. Exatamente. Você fala, nossa, por que a gente não faz planner todo dia? Né? É disciplina, né? Vai se perdendo, né? A gente faz um dia, depois já deixa de canto. O perfil de vocês dois é difícil com isso, tá? Com planner. Com rotina e tudo mais. Eu sempre tento, faço, paro, volto. Faz uma semana, depois volta. É isso aí. Mas é disciplina. E aí a dopamina, ela é o hormônio do resultado, né? Então, eu tô falando do check aqui, né? Que é quando você faz, é o da realização. Mas quando você bate uma meta, por que você fica tão eufórico, tão feliz, né? É dopamina pura. Ô louco. Quando vem um reconhecimento do chefe. E, de novo, a liderança, ela é muito importante para a multiplicação de talentos. Porque é a liderança que vai fazer com que nós tenhamos uma descarga dopamínica boa para que eu consiga repetir comportamentos produtivos e, enfim, né, de evolução.
E essa liderança, que é uma liderança marca-passo, uma liderança próxima, que é uma liderança que vai acompanhar essa evolução do colaborador, ela tem um papel fundamental para a multiplicação de talentos. Porque é esse comportamento de falar, notei que você fez isso, observei que você está tendo um comportamento diferente. Legal, parabéns, continue assim que você vai longe. Isso tem um poder fenomenal. E quando a liderança assina pelo CNPJ, é uma coisa que eu falo para os clientes sempre, vocês não sabem o poder que vocês têm na mão. Porque o que o colaborador mais quer é um reconhecimento de quem assina pelo CNPJ. E a gente não percebe isso. A gente, quanto dono, a gente negligencia o nosso papel. Porque não virou uma chave na nossa cabeça quando a gente assinou o CNPJ. Uhum. Até ontem eu era CLT, agora eu sou dono do CNPJ. Não vira uma chave. E a gente acaba perdendo a oportunidade de usar ferramentas super importantes. E uma das ferramentas é a de reconhecer as pessoas. E geralmente, né, principalmente os empresários brasileiros que têm um perfil de centralização muito grande, esses empresários eles olham muito o que eles fazem e comparam com o que o time faz. É normal, esse empresário ele tem a impressão de que ele faz melhor, e de fato ele faz melhor, por isso que ele virou empresário. E quando ele vê o colaborador fazendo, ele não vê aquilo lá como algo merecedor, bom suficiente de um elogio. De um elogio, isso aí. E por conta disso ele perde a oportunidade de moldar o comportamento desse colaborador e reforçar, motivar, inspirar, para que esse colaborador ele evolua e de novo multiplique os talentos dele. Então, esse poder, o empresário ele precisa perceber que um elogio dele é fenomenal. Tem uma pesquisa que a gente aplica, que é a Gallup Q12, que é uma pesquisa de engajamento e satisfação. É muito comum a gente ver nas empresas um baixo índice de engajamento e motivação e satisfação das pessoas, né, com o negócio. Uma das perguntas que a gente faz é, nos últimos 7 dias, você recebeu algum elogio do seu líder imediato? Geralmente, nas empresas, o líder imediato é o próprio proprietário. As pessoas, e aí, recebi, depois vem, então, me fala qual que foi o elogio. E aí, quando ela vai justificar, impressionante. Teve elogio lá que o dono não era o líder imediato, a pessoa colocou do dono e colocou elogio de 40 dias atrás. No último que a gente aplicou agora, foi 60 dias atrás. Nossa. Mas ficou tão na cabeça que quando a gente pergunta lá os últimos 7 dias, aquilo está vivo ainda nela. Ela vai lá e, uau, agora é minha hora de falar o que aconteceu. Né? E o proprietário ele não usa essa ferramenta. Sim. Né? Não reconhece, né? Não reconhece quando tem que ser reconhecido. Né? E às vezes não é nem por maldade. É porque ele está tão preocupado. Está desatento, né? Está tão preocupado com o negócio, com as estratégias, enfim. E ele não vê. Mas é aí que ele começa a gerar CPF fraco. E aí ele enfraquece o CNPJ dele. Interessante reflexão. E aí a gente volta para aquela questão do equilíbrio das responsabilidades, né? Que no início a gente estava falando que se o CNPJ está indo mal, a culpa é da liderança, ok? Mas que esses CPFs também eles não podem, né? Eles não devem, ou pelo menos não é o mais inteligente, que eles sejam reféns disso, né? A gente tem que buscar de fato essa motivação, essa autoconsciência, né? Independente do que o CNPJ tem feito, né? Do que o líder tem feito por nós, enfim. Sim. Quem é responsável pela minha carreira? Sou eu. Sou eu. Então a autorresponsabilidade tem que estar acima. Pela minha isso aí. Mas a autorresponsabilidade tem que estar acima de tudo. Né? Assim, isso é uma coisa que eu vejo muito pessoas falando, né? E na prática também a gente vê algumas pessoas com esses perfis, com baixa autorresponsabilidade, e sempre coloca a culpa num terceiro porque não fez algo, porque não aconteceu. Então, é muito comum, né, a gente se deparar com essas situações. Mas e aí, por que você não fez isso? Porque, sei lá, né, não tive o equipamento adequado, ou a pessoa que tinha que entregar tal coisa não entregou. Então, assim, é muito difícil, assim, você achar... Muito difícil não, né? Você tem que desenvolver a autorresponsabilidade no seu liderado para ele realmente falar, cara, não fiz porque errei nisso, ou geri errado o meu tempo nisso, não consegui priorizar o que eu precisava priorizar. Ou nem chegar a falar isso, mas falar, olha, apesar disso que está feito,
Né? sim, Que é o ideal. Apesar de Eu ser- cumprimento. Eu falo quando algo não deu certo. aham. O senso de responsabilidade quando algo não deu certo. Tem outro princípio biológico para explicar isso, que é o da preservação da espécie. Sim. A gente está com Autodefesa, né? autodefesa alto. Aham. E aí a gente volta naquele círculo de segurança. Eu, quanto líder, o que eu preciso fazer para o meu time? Eu não posso fazer com que o meu time ele pense que qualquer erro dele vai fazer A com que eu qualquer demita momento ele. eu tô lascado. Né? É isso aí. Então, eu preciso estabelecer uma dinâmica de trabalho que ele venha para mim e fale, cara, errei, pisei na bola, e o que a gente vai fazer com isso? Uhum. E eu tenho que estar ali junto com ele para a gente consertar Sim. e ajustar a É rota. isso aí. Tem uma máxima que eu trago sempre pro meu time, que é, quando precisar mentir, falar a verdade. Mas preciso mentir, falar a verdade. Preciso mentir para o cliente porque vai pegar mal pra caramba e a gente vai perder o contrato. Fala a verdade. Fala a verdade, né? E isso daí vale para tudo, sabe? E aí vamos falar de ambiente familiar, tudo mais, é importante a gente ter esse valor, importante, mas dentro da própria dinâmica profissional, cara, como que é nobre isso? Cara, pisei na bola, preciso melhorar. E o líder, ele precisa ser alguém de ajudar essa pessoa a não passar pelo mesmo caminho de novo. Uhum. E aí tem os 3 princípios, né, de erros, né, os 3 erros que eu acho fundamentais para nossa evolução profissional. E sem isso, para mim, não tem evolução profissional, sabe? Que é o errar rápido, errar barato e aprender com erro. A gente comentou sobre isso no último episódio, É inclusive. super legal. Né? E esses 3 princípios de erros aí, como que a gente consegue explorar ele para a gente corrigir rota e não voltar a errar? É tendo, inclusive, pessoas de fora que vão ajudar a gente. E para isso, eu preciso verbalizar. Ó, chefe, errei, pisei na bola, o equipamento estava ruim, mas eu não te avisei na hora que o equipamento estava ruim. Né? Perdi o prazo, mas eu não te avisei um dia antes que o prazo estava poderia ser perdido, né? E aí vem as conversas, né, os feedbacks do líder, que o líder ele precisa sim desenvolver essa autorresponsabilidade no time, porque muitas das vezes isso não acontece mesmo. E como que o líder ele consegue ajudar a desenvolver essa autorresponsabilidade? O princípio fundamental é feedback one-on-one. Qual a diferença dos dois, né? Feedback é pautado em acontecimentos, em casos que vieram a acontecer e que precisam de correção de rotas. Os one-on-one é uma outra ferramenta, mas é de conversas individuais que visam o futuro. Quando o líder ele consegue misturar essas duas técnicas, né, de forma muito rica, para ele olhar para o colaborador e falar, sua performance que agora está sendo assim, mas falando de futuro, eu quero que você esteja assim. Qual que é a dinâmica saudável que eu quero que a gente tenha a partir de agora? Quando tiver qualquer episódio, que você sempre puxa para você primeiro. E depois leve para os fatores externos. Sim. Porque é a única forma de você alcançar, inclusive, seu máximo potencial. É a única forma que eu tenho para me te ajudar. E o mais importante, eu também vejo, Lucas, é que o feedback ele não seja tão subjetivo. Que você que é o que você estava falando. Que é quando... Com fatos reais, né? Fatos e dados, fatos reais. Quando for colocar isso, quando acontecer tal situação, eu preciso que você faça isso, tem que ser pautado em situações reais, porque senão não tem alinhamento de comunicação, né? O líder está achando que está comunicando uma coisa, o liderado não está entendendo nada do que está acontecendo e você precisa exemplificar, né? E trazer situações práticas ali para o liderado entender, né? E um bom feedback sempre termina com próximos passos, né? Sim. O que vamos fazer a partir de A agora? partir de agora. Perfeito. E aí cabe ao líder a disciplina de cumprir os combinados. Então, semana que vem tem uma atividade para a gente fazer junto. O líder, faça chuva, faça sol, ele precisa estar ali para fazer. Até para ele construir esse caminho, né, de evolução junto com o liderado. E falando de líder e liderado, e falando também de passagem bíblica, né, tem a parábola do semeador. Que o líder, ele é um baita semeador. Né? E aí ele precisa entender muito qual o tipo de terreno que ele está semeando. Né? Está semeando um terreno com pedregulhos, com espinho ou um terreno fértil? E vou falar uma das coisas que mais me doem, é semear em terreno infértil. Fértil ou infértil? Infértil. Mas me dá dor, que incomoda, sabe? Ou um terreno espinhoso que começa a brotar e daqui a pouquinho se perde. E aí cabe ao líder ele perceber dentro da equipe dele quem são os terrenos férteis e quem não é fértil. E aí falando dos terrenos férteis, né? É explorar esses terrenos férteis para ele jogar ideias boas. E como que o líder percebe isso, Lucas?
Eu acho que é muito tentativa e erro, né? Como que a gente vê se o terreno ali é arenoso ou não, né? Vou lá, jogo uma semente, não germinou, não foi? Esquece, né? Na verdade, eu nem esquece, né? Falando de líder e de desenvolvimento de equipes, o líder precisa ir lá e começar a preparar o solo. Aí você vai de novo entender, feedback, orientação, caminhada. Mas aí é isso, assim, são tentativas que em algum momento pode ser que chegue, que a conclusão seja é um terreno que não é fértil. É isso aí. Pode ser que aconteça. Desligamento. Você voltando lá para os 3 pontos, a gente falou então sobre clareza. Quais são os outros 2? Disciplina e consistência. Disciplina e consistência. Para mim, quando a gente fala de disciplina e consistência, parece que tem uma semelhança dentro desses 2. Faz sentido? A pessoa consistente é uma pessoa disciplinada? Não. Não? Então me explica isso. Vamos lá. Vamos falar de novo da academia. Academia. Usa outro exemplo. Vamos usar outro exemplo. Academia é o melhor. Sempre. Meu Deus. Gerar um pouco de sofrimento. Fica batendo na minha cabeça esse negócio. Disciplina de todo dia na academia. Ok, moleza de entender. Eu tenho uma clareza que eu quero ganhar massa muscular, tenho uma disciplina de ir lá todo dia. Mas se eu ir lá todo dia e colocar, sempre pegar os mesmos 2 quilos do halter, cara, não vai ter evolução. Disciplina é fazer sempre, consistência é fazer... A intensidade. Fazer certo a energia, sempre. A energia que você A coloca. energia que você coloca. E aí vamos pegar agora o exemplo de evolução. Né? Eu tenho uma clareza que eu quero no futuro, sei lá, virar gerente da minha empresa. Ok. Qual é a caminhada que eu preciso ter? Aí, nesse momento, eu saio da minha visão e vou pautar essa caminhada. Perfeito. Ok, daqui 1 ano eu preciso estar formado nessa área, daqui 2 anos eu preciso ter um MBA, daqui 3 anos eu preciso ter tal cursinho de liderança e tal. Ok, fiz essa caminhada. Qual que é a disciplina? Ir lá, faz a matrícula do curso e começa a frequentar o curso. E qual que é a consistência? Estudar, se empenhar. Aprender. Não ficar só no eu fiz o curso. Cara, muito legal essa divisão. Assim, eu nunca tinha visto essa separação entre disciplina e consistência. É por isso que explica, às vezes tem pessoas que você olha para a pessoa e você fala, cara, essa pessoa ela é disciplinada. Mas ela é disciplinada, sei lá, lê X mil livros, faz X mil cursos, mas você não consegue ver na prática reflexo disso tudo que ela faz. É porque realmente faltou consistência, faltou energia naquilo tudo. Ela é disciplinada, mas não tem o próximo nível. Muito legal, cara, essa divisão. Boa, né? E aí, assim, é muito da analogia, cara. Sempre quando eu entro em qualquer discussão, né, quando eu vou ler qualquer livro, quando eu vou fazer qualquer situação de conhecimento, eu procuro fazer a analogia prática. Né? Então, tá bom, legal essa teoria, muito bonita. Tá, mas o que isso vai impactar no dia a dia? Eu acho que essa é uma sacada que pouca gente explora, sabe? Que às vezes a pessoa vai lá, lê um monte de livros. Ontem mesmo eu estava falando com a gerente de um dos clientes, ela pedindo para mim dica de um treinamento de liderança. Tá, mas o que você está fazendo hoje? Estou lendo tal livro, estou assistindo tal podcast e estou fazendo essa formação. Gato. Foca nisso. Não faz curso de liderança agora. Eu poderia aqui até querer te vender uma mentoria. Mas não é o caminho, sabe? Faz isso bem feito. Daqui 2 meses a gente volta a conversar. E começa a organizar a sua cabeça com essas informações. Ao invés de você ler o livro em 30 dias, vai lendo. Pegou um conceito bom? Volta 2, 3 páginas, lê de novo, anota esse conceito e faz o compromisso de você colocar isso na prática. Consistência. Aí você vai começar a ter os seus resultados, a colher seus frutos. E hoje, a gente tem tanta informação na mesa, tem acesso a tanta coisa, que o que está sendo a grande sacada? Não é nem o que eu consumo, mas é como eu organizo o que eu consumo. Sim. É como eu realmente coloco em prática isso. E não ficar desesperado com essa avalanche de coisas que você, às vezes, fica consumindo um monte de coisa, mas no fim do dia você não está aplicando nada. Né? Quase sem valor. Né? E aí é muito perigoso isso. Né? Por isso que eu até falei, né, muito bem que quando a pessoa começa uma jornada acadêmica e consegue conciliar com a prática cedo, cara, é de um valor enorme. Enorme, porque só a jornada acadêmica ela agrega muito pouco, ao meu ver. Isso a gente estava comentando, é porque o pessoal vai ficar um pouco perdido nisso, porque foi uma conversa pré-podcast. É verdade. A gente estava comentando sobre o Rodrigo, né? Só um parêntese aqui, né?
você começou a fazer estágio Logo cedo, com 3 meses de com faculdade. 3 meses. Aí o Estagiei Lucas durante a trouxe essa faculdade questão, toda. né, do 70, 70-20-10. 70-20-10. 70% do conhecimento você absorve, Vamos lá, fazendo, on the job, né, que é na prática. 20% você absorve compartilhando, né, então quando você vai, passa para os outros, você cristaliza isso, né, e só 10% é com ensino formal. estudando. Olha que bizarrice, né? Só 10% é estudando. E às vezes a gente fica nesses 10% a vida toda, né? A vida toda. 90% do tempo, né? E o que é 10%? Né? É mais ou menos em 1 hora, você aproveitou só 6 minutos. Então, em 1 hora que você teve ali de recursos para você desenvolver certa competência, se você só foi só pelo ensinamento formal, você aproveitou 6 minutos. Se você está compartilhando, ensinando, você aproveitou e reteve 12 minutos. Agora, se você está ali no processo de executar, on the job, mão na massa, né? Aí sim, você Você vai aproveita conseguir reter 42 minutos. Por isso que é importante fazer, né? É aquilo que a gente estava falando no último episódio, assim, da importância do executar, né? Do tentar. Porque é aí que a gente de não ficar aprende. só no papel, né? É aí que a gente aprende. E por isso mesmo. que se discute muito hoje o ensino, né, cara? E falando desse ensino mais clássico e tudo mais, né? As pessoas realmente não conseguem assimilar toda a informação. Então é realmente muito importante. Por isso que os MBAs eu acho que cresceram tanto, assim, né? É isso aí. O MBA, muita gente me pergunta, qual que é a diferença de uma pós-graduação para um MBA e tal? Na essência, eu não sei se é assim que vai funcionar com todo mundo que oferece e entrega esse tipo de material, mas assim, eu sempre explico que na essência o MBA é para ser algo mais prático, né? Mais business, mais mão na massa. De muita interação entre os acadêmicos. Interação, né? De você mais fazer, né? É um processo de aprendizado mais ativo do que passivo. Perfeito. Né? E a gente vê hoje o ensino clássico nosso, né? A metodologia ela é totalmente passiva do aluno, né? E o aluno retém muito pouco com isso, né? É isso aí. E te bombardeia de informações, né? E você tem muito pouca oportunidade de fazer analogias práticas, né? Sim. E falando desse monte de informações que vem, né, pra gente absorver, tem até o livro que a gente está lendo agora, é o Kumbuka lá da empresa, que minha esposa insistiu muito para mim ler, eu demorei muito para ler esse livro e agora eu tô adorando ele. Eu já ouvi falar. Que é o Essencialismo. Ah, tá. Kumbuka que você fala é o quê? Desculpa. Kumbuka é uma metodologia de leitura, né? Ah, tá. É aquela que todo mundo lê, aí alguém vai... É sorteado, né? Explica se você faz. É uma metodologia... Eu conheci ela pelo Falcone, né? Que a gente tinha que fazer isso, inclusive, Rodrigo. Eu acho que é legal, sabe? Falando de forma bem resumida, é tipo um clube do livro. Mas qual que é o objetivo? Né? Falando de empresas, é uma forma de desenvolvimento de baixo custo. Porque o capitão da empresa ele vai lá e define: eu quero desenvolver essa competência no meu time, ele escolhe ferramentas para implementar isso, né? Então vai ser livro, vai ser podcast, vai ser videoaula. Todo mundo que participa dessa Kumbuka tem que consumir o conteúdo em um determinado período. No nosso caso lá, cada semana a gente define X capítulos, enfim, para todo mundo ler. Vem no dia e é sorteado um nome, e esse nome que é sorteado tem que explicar esse capítulo. Se alguém dessa turma não lê o capítulo, não tem Kumbuka, né? Então é isso, ó. Todo mundo tem que ler, senão cancela o evento. Sim. E a sacada do aprendizado é que todo mundo tem que ler na expectativa que vai ter que apresentar. Então a leitura ela é muito mais atenciosa. Sim. Não é uma passada de olho. Né? Eu tenho que ler, tenho que anotar. Porque pode ser meu nome ali, né? Pode ser meu nome ali. Entendi, então tem um pouco do medo, mas a grande importância é... Legal. Voltando para o essencialismo. Essencialismo é um livro muito bom, né? O essencialismo... É difícil colocar na prática. Então... Aprender a falar não e tudo mais é algo difícil. Né? E é o poder da disciplina, né? Ele tem um conceito importante que ele traz, que é: eu tenho que aprender a abrir mão das coisas boas em busca das coisas excepcionais. Isso assim... Abrir mão do bom pelo excepcional. Olha o poder que isso tem. Né? E olha o tanto de oportunidade boa que a gente tem no nosso dia. Só de falar isso dói mesmo. Assim, de coração, você fica... Nossa. E falando do profissional de boa performance, como que se dá ao profissional de boa performance? Ele começa a fazer
e fazer bem feito. As pessoas começam a ver, nossa, tem algo diferente nele. Nossa, que legal. Nossa, que bacana. E começam a pedir para ele. O chefe vai e começa a delegar mais coisa para ele. Mas ele passa a ter que fazer tanta coisa e chega no momento que aquela qualidade que ele tinha, que era referência, se perde. E ele definha no caminho. Então é um cuidado, falando de essencialismo, que as pessoas precisam ter muito, que é gerenciar ou não. E, de novo, né, a questão da alta performance, ela passa muito pela autorresponsabilidade. E o gerenciar ou não, talvez é uma das sacadas fundamentais que esse colaborador precisa ter, né, buscando essa alta performance. Que é virar e falar, chefe, claro, eu não vou falar, chefe, não vou fazer. Mas, chefe, eu estou com essas outras coisas para fazer. Qual que é a prioridade? Sim. O que eu preciso fazer agora? E ele precisa ser responsável pela qualidade da entrega que ele vai fazer no final. Né? E aí o essencialismo ele vai trabalhar muito esse viés do excepcional. Talvez eu tenha que fazer uma gestão do não aqui agora para eu não perder a oportunidade quando vier o excepcional. Perfeito. Aí a gente até acaba entrando em outro aspecto dessa questão da alta performance, né? Porque até agora a gente estava falando sobre, poxa, como que eu consigo ser melhor, né? Executar mais, dar mais de mim, né? E entregar mais resultado. Até então era esse o viés. E aí você vem com outro conceito que é, às vezes entregar mais não é o melhor, né? Às vezes entregar melhor é melhor do que entregar mais. Então a gente tem esse outro ponto aí para a gente ficar da quantidade e qualidade, né? Exatamente. Mas assim, acho que o tempo aqui tem bastante conversa para acontecer. E se a gente não concluir, isso aqui não vai ser concluído tão cedo. Então, pensando no processo de conclusão da nossa conversa, que eu vejo, e eu queria ouvir vocês um pouco também assim, em relação a essa questão. A gente falou sobre alta performance e a gente falou muito sobre essa questão de entender que você vai ter uma alta performance muito maior, né, de fato, se você estiver no lugar certo. E aí a gente conversou sobre como encontrar esse lugar certo. E aí nessa conversa de como encontrar o lugar certo, a gente tem essas 3 vertentes, né? Repetindo as 3 vertentes. Clareza, que seria, digamos, que a visão. Então, para onde você quer ir, onde você quer chegar, que lugar é esse, o que você quer estar fazendo, o que você quer estar ganhando até, como e tudo mais. E aí... Disciplina. E consistência. A disciplina é fazer sempre. Então, se você definiu já onde você quer chegar, você vai definir o caminho para você chegar. E aí, definindo o caminho, eu vou andar por esse caminho todos os dias. E eu vou ser consistente. Ou seja, eu vou andar por esse caminho fazendo o meu melhor de fato, buscando aprender e evoluir cada dia mais dentro desse caminho. E é muito focado na entrega de valor, né? Uma coisa que eu gosto muito de trazer é que não tem mérito no esforço. Né? Não tem mérito no esforço. Essa frase é muito forte. É forte, né? Se incomodou, tá bom. Mas é verdade. Mas tem mérito na entrega. Copa do Mundo vai começar daqui a pouco. A Itália não está na Copa do Mundo. Tem um exemplo que eu adoro de usar. A Itália foi eliminada pela Macedônia. No jogo contra a Macedônia, a Itália deu mais de 30 chutes no gol. Não fez um gol. No último lance do jogo, a Macedônia foi lá e fez um gol. E um dos 4 chutes que a Macedônia deu no gol. Quem que se esforçou mais? Quem produziu mais? Quem que quase fez mais? Itália. Mas ela foi na FIFA recorrer. Nossa, FIFA, mas eu produzi tanto, eu fiz tanto. Nossa, eu joguei melhor. Não. O mérito está onde? No resultado. O mérito tem que estar no resultado. No outro jogo, Portugal contra a própria Macedônia, Portugal produziu a metade que a Itália produziu, fez 2-0. Agora, próximo mês, você vai ver Portugal na Copa do Mundo e não vai ver a Itália. Sem dó nem piedade. Então, e aí, falando do profissional, ele precisa olhar muito para a entrega de valor. Isso é muito legal, porque quando você olha para o esporte, o resultado está muito claro. Né? Agora, quando você vai para um ambiente corporativo e se fala muito de meritocracia e tudo mais, acho que é interessante assim, essa visão para entender se a meritocracia está ligada nos indicadores corretos, né? Porque às vezes você fala que você tem uma empresa meritocrática, né, que remunera o resultado. Mas qual é esse mérito, né? Mas qual é o resultado? Você está mirando certo? Porque no esporte é muito claro, né? Você divide ganhou ou perdeu o jogo, é gol. O esforço e o resultado no esporte é fácil de você medir. Agora, talvez no ambiente corporativo, você medir esforço e resultado não seja tão claro e tão fácil assim. Eu acho que é uma missão importante, né, para o gestor, para o líder, conseguir separar ali no dia a dia o que é resultado e o que é esforço. Porque às vezes a gente está num serviço que não é um serviço de vendas, né, é uma prestação de serviço,
não é um serviço de fim, é um serviço de meio. Então, assim, dependendo do business, é mais complicado de você enxergar tudo isso, né? Mas é uma reflexão muito, muito interessante mesmo. Tem uma técnica para isso, pode ajudar. Primeiro que volta lá no tripé, tá? Clareza, disciplina e consistência é a clareza que a empresa também precisa ter na meritocracia. Sim. Como que eu gosto de pensar na meritocracia dentro dos negócios? Quando a gente define os objetivos-chave de resultado, que é as OKRs, né? O visão é o objetivo macro. Mas essa visão, ela precisa cascatear vários objetivos-chave de resultado. E esses objetivos-chave de resultado, eles precisam ter a capacidade de sair do CNPJ, lá de cima, o objetivo da MBT é esse. E chegar no CPF, e chegar na pessoa. E precisa ter uma trilha do objetivo da pessoa até esse objetivo dentro do mapa estratégico da empresa. Pode parecer difícil, principalmente no segmento de serviços, e ainda mais algo que nem sempre é tão tangível, né? Mas é importante que todo mundo tenha essa capacidade de fazer essa trilha, esse caminho reverso. Porque senão você vai gerar confusão para o seu colaborador. Sim. E ele não vai saber como que eu entrego valor dentro da minha posição. Né? Como que eu realmente vou fazer valer, né, a minha atribuição aqui dentro do dia a dia. Muito bom. Cara, tá sendo uma consultoria já. Não é? Esse podcast. Muito né? bom, né? Muito Muito bom, legal. Muito legal. Eu Mas acho que a gente vai ter que encerrar, né? 2.0. Tem que marcar. A gente vai ter que encerrar, porque eu acho que a gente já tá aqui algumas... Tá um tempinho. Nossa, nem pareceu. Passa bastante. Eu vou revelar um segredo pro nosso ouvinte. Eu não sei se você percebeu, ouvinte. Se você não percebeu, que bom. Isso quer dizer que os editores da Aura Filmes estão muito bem. Parabéns. A energia caiu algumas vezes. A energia caiu algumas vezes aqui. Assim, a gente teve que voltar a conversa e tudo mais. Foi bem desafiador. Mas olha, muito bacana o papo. Muito legal. Eu não tinha dúvida que seria legal. Assim, como eu já falei, né, conheci o Lucas no ensino médio, mas pude conhecê-lo também agora profissionalmente, né? Nesse ano, assim, foi de uma importância enorme, né, no desenvolvimento do que a Aura é, e não só do que a Aura é, mas principalmente do que a Aura está virando, né? Sim. E, Lucas, muito obrigado pela sua presença, cara. Foi muito bacana. Muito bacana. Não, e eu que agradeço, né? Até falei no início, mas reitero. Muito difícil me gerar ansiedade as coisas. Essa aqui foi uma das coisas que me gerou ansiedade. Ansiedade significa importância, né? Você fica ansioso por aquilo que você se importa. Ok. É um dos pontos. Que bom, então. Que bom, né? Quer dizer que você estava levando a sério aqui o... Isso aí. O bate-papo foi muito gostoso, Lucas. Vários insights. Eu tenho certeza que os ouvintes também vão ter vários insights. E o que o André falou, né? Eu acho que é só o primeiro. Vamos pensar em mais temas aí para a gente discutir. Esse tema é muito legal. Eu gosto muito desse tema de perfis, né? Das pessoas se conhecerem realmente na sua essência, né? Se indagarem, ter clareza para onde estão indo. É muito legal. E só voltando um pouquinho assim com uma mensagem final que eu queria deixar. Quando eu fiz aquela pergunta sobre propósito, né, se as pessoas ficam se perguntando muito se estão gostando do que faz, né? Se faz o que gosta, na verdade, né? E eu acho uma frase bem impactante, legal. Às vezes a pessoa ela tem que se perguntar, ao invés de que se ela está fazendo o que ela gosta, se ela gosta do que ela faz. Né? Eu acho que tem uma diferença grande nisso, assim. Porque se a gente se perguntar o que a gente gosta de fazer, a gente falar, cara, eu gosto de jogar futebol, gosto de ir na academia, gosto de sair com os amigos, gosto de fazer várias coisas, e não, às vezes, estar ali no trabalho, né? Mas é importante a gente entender se a gente gosta do que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que é uma reflexão interessante, assim, para deixar no final, para as pessoas entenderem. E sobre propósito, até eu fico me perguntando muito isso, né, da gente descobrir o nosso propósito e tal. Eu vejo que às vezes nós ficamos muito angustiados, quanto mais decisões nós temos que tomar e mais a gente fica se perguntando, a gente fica muito angustiado no dia a dia. E aí às vezes eu fico me perguntando assim, se pessoas com menos conhecimento ou menos esclarecimentos, que não têm tantas coisas para decidirem no dia a dia, ficam se perguntando realmente qual é o seu propósito, sabe? Estão felizes com o que estão trabalhando. Fico pensando, assim, às vezes 2 pedreiros numa obra, se eles perguntam assim, qual é o seu propósito? ou será que a gente está fazendo um lar para alguém morar? Ou não, se o cara realmente está vivendo ali, só está fazendo, e para ter o dinheiro dele no final do mês, para assistir o jogo de futebol no final de semana. Que assim, igual o Lucas falou, às vezes o propósito ele vai ser algo que você vai demorar mais para encontrar. Para a pessoa não se paralisar por causa disso. Isso, e aí o que eu vejo é que às vezes assim, propósito, uma hora ele chega.
como o Lucas falou, é importante a gente entender como encontrá-lo, mas não ficar tão agoniado com isso. Não bitolado. Agora, assim, por quê? Acho que já é uma boa. Por que você faz? Acho que a gente pode ser menos Romantizado, né? Romântico. O pedreiro, né? Super legal, mas qual que é o propósito daquela atividade dele? Cara, ele vai gerar um ambiente familiar ali, né? Uma casa que vai ser um ambiente de vida. Mas de ele não muitos fica anos. se questionando, Não, né? não. Para construir muitas das vezes, né? Mas olha só, né? Vai gerar muito mais nobreza pro dia a dia dele se ele conseguir perceber essa entrega sim, que ele vai essa fazer. sacada, né? É isso aí. Cara, eu tava lendo esses dias, até muito interessante. A gente falou, eu tava encerrando meu e a gente Deus. volta, né? Mas Agora, rapidinho. para concluir. Uma pesquisa, cara, interessante nos Estados Unidos com faxineiras de um hotel, né? Que limpa o quarto e tal, arruma o quarto, camareiras. E separaram em 2 grupos. Um grupo foi passado um vídeo da importância para a saúde do trabalho que ela fazia. Uhum. E aí mostrando, né, que o que ela faz melhora o ritmo cardíaco, melhora tal função cerebral, melhora isso, assim, e dando consciência a ela dessa situação. Do propósito. E outro grupo não tinha conhecimento. No final da pesquisa, as faxineiras do primeiro grupo perderam peso, olha que loucura, só de ter a consciência, perderam peso e iam trabalhar mais motivados e tudo mais, vendo sentido no que faziam, vendo sentido mais do que o trabalho. Né? Achei super interessante essa pesquisa. Eu acho que a gente pode concluir nesse sentido aí que, independente da pessoa se perguntar ou não, quando ela sabe, quando ela percebe, ela colhe frutos melhores. Perfeito. Importante. E falando para a CNPJ, quando o seu colaborador sabe do propósito do seu negócio, o engajamento dele é outro. A possibilidade dele entregar valor é muito maior. Né? Porque eu também parto do pressuposto que o colaborador ele não está indo ali só para te sacanear, não. Sabe? Não, ele está indo ali para ele fazer o trabalho dele, fazer bem feito. É que às vezes ele não sabe nem o que ele deve fazer. E aí é uma falha do CNPJ de comunicação. Isso aí. Vamos fechar então? Vamos fechar? Vamos. Quer que dê alguma conclusão, Lucas? Pessoal, assim, eu reitero, né, o prazer de estar aqui. Acho muito importante. O prazer é todo nosso. Acho muito importante esses temas. Acho que a gente precisa dar mais luz para esse tipo de coisa. Vejo muitas pessoas, infelizmente, num nível de sofrimento profissional grande. E eu tenho uma clareza que o trabalho, ele não precisa ser dor. Ele não precisa ser dolorido, ele não precisa machucar. E ele é uma fonte de libertação. É uma fonte de libertação financeira, é uma fonte de libertação da exclusão, né? Porque é ali que geralmente as pessoas fazem o que faz de melhor, né? E eu acredito que a gente precisa dar uma virada de chave, né? Não ver o trabalho só como algo ruim. Como vilão, né? Como vilão, sabe? Nossa, o trabalho que está fazendo eu sair da cama. Não, né? Você está saindo da cama para você interagir socialmente. O trabalho está me permitindo sair da cama, né? Desenvolver como pessoa, né? Multiplicar os talentos, né? E ali é o principal ponto que a gente tem essas oportunidades. E aí cabe, sim, né, a quem tem um grau de influência maior, né, impactar as pessoas para isso acontecer. Acho que aqui hoje a gente conseguiu contribuir em algum nível para isso. Com toda certeza. Isso me deixa muito feliz. E assim, é a gente trazer autorresponsabilidade para a mesa, assumir os BO, mas também assumir os méritos e comemorar esses méritos juntos. Tá? Muito show de bola. Vamos lá, algumas coisas. Primeiro, o Lucas, antes de começar o episódio, a gente comentou que ele fez o disque do Rodrigo. E não entrou o disco do Rodrigo nesse episódio. Então a gente pode aí, galera, se vocês quiserem... Ele não abriu a pasta, ainda bem. Não abriu a pasta. Se vocês quiserem saber como é que foi esse disco, qualquer coisa a gente faz um episódio bônus. Pode ser. Só com o disco do Rodrigo. Só com o disco. Qualquer coisa pode trazer o meu também. O meu já tá feito. É verdade. Traz o nosso. Traz o nosso aí pra vocês conhecerem. Se vocês quiserem, deixa nos comentários. Mais uma tarefinha para você ouvinte. Se você não percebeu que caiu energia, também deixa um parabéns pro Gabriel e pro Isaac nos comentários para eles se sentirem valorizados, porque isso é importante. É importantíssimo. É isso aí. Honra ao mérito. Honra ao mérito. Gerar dopamina, né? Vai gerar dopamina. Vamos colocar dopamina na equipe. Muito bom. E pra gente concluir, @Rodrigo. Redes sociais, né? @Rodrigo Totino no Instagram. Pessoal, né? Do escritório @MBT Advogados. Perfeito, Lucas. @lucas.gestão e @protagonize.gestão. Perfeito, sigam lá. E @andré.aurafilmes ou @aurafilmes. Isso aí, galera. Foi um prazer. Valeu. Muito obrigado. E é isso aí. Valeu. Tchau, galera. Um abraço. Abraço.